Bom dia, queridos irmãos, nesse sábado, dia 5 de dezembro. Bom dia, irmãos e irmãs queridos. Hoje a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 10, no versículo 1 e depois do 6 ao 8. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie. No começo do mês, meditamos um trecho parecido. Jesus se comove. Suas entranhas fremem pelo povo sofrido. Compadeceu-se das multidões, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Dessa compaixão nasce a evangelização. Quem não é sensível à dor do seu irmão, ao seu cansaço e desânimo, nunca evangelizará ninguém. Evangelizadores, só com o coração de Jesus, que freme de compaixão, poderemos trazer o fogo no mundo. Sairemos do nosso comodismo e todo sacrifício será pequeno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Disse: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. No começo desse mês, irmãos, contemplamos essa compaixão de Jesus, que é a fonte dos seus milagres. Essa compaixão que move as decisões fundamentais de Jesus. Essa compaixão que explica por que Deus se fez carne, porque se acampou no meio de nós. Deus não resiste vendo seu povo morrer à míngua, vendo-o vagar perdido no mundo das trevas, e decide intervir. Irmãos, faltam 3 dias à abertura do ano da misericórdia, e esse Evangelho nos sugere a atitude certa para vivê-lo. Dessa compaixão nasce a oração forte. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Dessa compaixão nasce a multiplicação de Jesus. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade, como ele fazia. Jesus disse:
Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Se Jesus não fosse sensível ao sofrimento do povo, não teria inspiração para orar e não inventaria a missão. Quem não é sensível ao sofrimento do irmão, nunca evangelizará ninguém. Só com o coração de Jesus, que freme de compaixão, pode evangelizar. Só um coração que vibra e sente o desespero do povo sedento consegue ter força para evangelizar. Inventa toda forma para evangelizar. Quem vibra pelo povo perdido, abatido e cansado, não olha mais para o seu cansaço, não olha para o seu desânimo, não olha para as suas derrotas. O amor é mais forte. O amor olha para as necessidades do outro, mais do que para as próprias feridas. O amor nunca se rende, porque a necessidade é imensa. Nem todos sabem que no início da nossa acolhida, quando eu era pároco de uma região da periferia de São Paulo, e Cacilda trabalhava comigo e outros missionários na formação da paróquia, a gente começou a acolher alguns irmãos de rua, mesmo sem pensar e saber quanto era difícil. Cacilda e outras missionárias acolhiam algumas mulheres e adolescentes de rua. Eu acolhia 4 irmãos de rua e dormia com eles. Madalena, Belo, Fabião, Bruno, um mais louco do que o outro. Eu não sabia, mas eles escondiam a droga nas vigas do telhado do nosso barraco. E quando eu celebrava a missa, eles iam usar droga. O barraco do padre se tornou uma biqueira. A Cacilda teve que enfrentar com força um desses irmãos que a ameaçou dizendo: Cacilda, vamos nos encontrar na rua e você vai ver. Só Deus sabe quanto apanhamos e sofremos, mas à força de fracassos, o caminho se abriu. Hoje elaboramos um método que já resgatou dezenas de milhares de irmãos. Foi somente a compaixão que nos ensinou, nada mais. Assim foi para as crianças de rua. Foi no ano 2001 que o primeiro, chamado Rafael, se enfiou debaixo do nosso cobertor no Vale do Anhangabaú às 4 da noite. Eu me acordei porque ele se enfiou mesmo no meu lado e me disse: Padre, amanhã você me leva para a sua casa, não é? Eu disse sim, mas não tinha uma casa nem para mim. Passei as horas restantes até o dia amanhecer pensando como poderíamos acolhê-lo. Logo na parte da manhã pedi a Cacilda se ela podia ficar com esse menino. Nenhum livro e nenhuma pessoa nos havia explicado como lidar com os meninos de rua. Mas Cacilda aceitou e tudo começou. O Rafael era um menino que nós conhecemos na rua, de aproximadamente 9, 10 anos na época. E o Rafael fumava muito cigarro, além de cheirar cola e thinner. Ele gostava muito dos cigarros e era impossível levar o Rafael conosco com um monte de cigarro. Então, vendo aquela situação, eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para arrancar o cigarro da cabeça do Rafael, né? E naquele momento me veio a ideia, a criança gosta muito de doce, ainda mais se for brasileira. Então, pedi de doação, me lembro hoje para uma das senhoras da paróquia que tinham ido com a gente, pedi se ela me doava um saco de pirulitos. E ela me veio com essa com esse saco de pirulitos. Então peguei e mostrei para o Rafael, né? Falei, Rafael, você gosta de doce? Gosta de pirulito? Ele me disse, claro, tia, que eu gosto muito, me dá um. Aí eu falei, tudo bem, desde que você me dê um cigarro, tá bom?
E aí ele concordou, me deu o cigarro, eu dei o pirulito. E aí, brincando com ele assim, falei, nossa, Rafael, se você a cada vez que tivesse vontade de fumar um cigarro, você chupasse um pirulito, seria melhor, você não acha? Também porque lá na nossa casa não vai ter cigarro para você, hein? Aí ele concordou e veio conosco, né? Mas, gente, no início era de um pirulito atrás do outro. Então, na chácara dos adultos, recortamos um espaço para ficar com o Rafael, mais algumas crianças que vieram. Na casa, a gente começou ali a cuidar deles, a tentar fazer uma família com eles. E o Rafael, né, que tinha esquecido do cigarro, na verdade. Então, ele virava para mim e dizia, tia, eu quero Maria Fumaça. Maria Fumaça era o bendito do cigarro, o qual o Rafael estava super viciado. E eu falei, olha, Rafael, vamos fazer assim, cada vez que tiver vontade de fumar Maria Fumaça, você vai chupar um pirulito, tudo bem? Tudo bem, tia, vamos tentar, né? Ver se eu consigo me desprender. Então, toda vez que ele tinha vontade de fumar, eu dava um pirulito para ele chupar. E assim foi indo por vários dias. Teve dias que ele ficou muito atribulado, quis ir embora, mas depois, com o carinho, com a conversa, com o envolver eles nas atividades, a gente conseguia fazer com que o Rafael ficasse. Teve uma vez que ele estava tão, assim, atribulado que ele foi dormir pensando muito nisso, né? E aí o pirulito, né, que funcionou muito naquele momento. Mas no final eu dormia com eles no quarto e eu dormia na beliche, na parte de cima, e eles ficavam na parte de baixo. E nesse dia ele queria dormir em cima, né? Ele queria primeiro ir embora, depois a gente conseguiu contornar. E ele me pediu, tia, então me deixa dormir no seu lugar agora, eu quero dormir aí com você. Tá bom, subiu comigo, dormiu lá. Depois eu desci, deixei ele em cima, arrumei tudo para ele não virar. De repente eu me acordo no meio da noite toda molhada. Quando eu olho, uma goteira em cima de mim, que me atravessou o colchão embaixo da minha cama, na segunda cama da beliche, cheio de água. Mas não era água, era o xixi do Rafael. Para dizer o quanto ele estava tão nervoso, tudo, que foi pirulito, foi água, foi tudo aquela noite para ele se acalmar. Enfim, com a luta e com a criatividade do Espírito Santo, e muita oração e brincadeira, a gente conseguiu cuidar do Rafael por algumas semanas, até que o Silvio e a Marlene, que é o nosso casal acolhedor, o mais velho, acolheu o Rafael em casa, na família deles, com as suas filhas, a Camila e a Thalita, que eram crianças naquela época. E o Rafael permaneceu com eles por muito tempo, graças a Deus. A partir desse momento, mais outros 500 meninos de rua vieram para as nossas casas e a vida floresceu neles. Nasceram os casais acolhedores que vocês bem conhecem. Era somente essa compaixão e esse grande amor que nos atraía e nos fazia descobrir a maneira de ajudá-los. E agora vamos ler novamente este Evangelho que nos lança na compaixão e na misericórdia de Jesus. Paz e alegria a todos. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. Paz e alegria a todos. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Para colher o peregrino, para vestir o que está nu, para dar pão a todo aquele
que tem fome. É preciso sempre estar aos pés de Jesus pra adorar e bem dizer quem a força pode dar. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança aos corações feridos, magoado e abatido, a quem perdeu a razão de viver. Para redimir os cativos, libertar os prisioneiros, para levantar todo aquele que caído está. É preciso sempre estar aos pés de Jesus para adorar e bem dizer quem a força pode dar.